Vamos lá, gente. O que a gente fala de filhos em perigo? Nós ignoramos as astutas ciladas do maligno. Eu vou começar exatamente onde nós paramos. Existem portas que os próprios pais abrem ou permitem que os seus filhos abram, nas quais eles são contaminados. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita. Vou repetir, não permita que se ache entre vocês gente que pratica feitiçaria, faça encantamentos, ou seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Há nações que vocês vão expulsar, dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Deuteronômio 18, de 10 a 14. Por que Deus diz não? Por que Deus diz não faça isso? Você acha que Deus fala para você não porque Ele é um estraga-prazeres? Quando Deus diz não para a gente, Ele não está colocando a gente num calabouço de castigo. Ele está dizendo não porque é o melhor para a gente. Quando teu filho de 15 anos, 14 anos, fala assim, pai, deixa eu pegar teu carro para dirigir, e você diz não para ele, ele acha que você é um chato. Mas o meu amigo dirige. Mas o meu colega do colégio, o filho do fulano dirige. Mas você que é prudente e zela pela vida do teu filho, você não vai entregar um carro que chega a 150, 160 km por hora nas mãos de um garoto de 14 anos, 16 anos. É preciso maturidade, é preciso responsabilidade. Você não deixa o teu filho pegar um fio desencapado que está energizado. Eu quero botar a mão no fogo. Eu lembro da minha filha, Natália, pequena, começou a andar, ela gostava muito de água. E a brincadeira que ela gostava era enfiar a mão no vaso e ficar brincando. Era uma diversão, mas contamina. E você fala uma vez e limpa. Minha esposa, então, deu um banho de álcool nela, passou, desinfetou tudo. E deu mais um dia, está ela com a mão brincando aonde? Onde não podia brincar. Aí você tem que corrigir, você tem que ralhar, você tem que disciplinar o filho. Filho sem correção é bastardo. Filho que você não corrige, quem vai corrigir é a polícia. Filho que o pai não corrige, quem vai corrigir é o juiz. Filho que a gente deixa fazer o que quiser, pastor. São filhos que acabam presos, mortos, abortam sonhos de alegria. A disciplina faz parte do amor. Quando Deus diz não, Ele está dizendo, você não vai se contaminar com isso. Isso vai trazer prejuízo. Isso vai trazer sofrimento para você. Pergunte para as pessoas que se meteram com o ocultismo. Pergunte para as pessoas que se meteram com a adivinhação. Onde isso levou eles? Aonde essa prática levou a eles? Quantos estavam aqui semana passada, levantem as mãos. Vamos fazer o contrário. Quem não estava aqui semana passada, levante a mão. Metade do auditório, praticamente. Semana passada nós falamos sobre antigas práticas com uma cara nova. É o mesmo inimigo velho, mas com um disfarce novo. Quando nós éramos mais jovens, a minha geração, havia a chamada brincadeira, que não é brincadeira do copo, na qual você invoca um espírito de morte, e o copo anda e responde perguntas, muito parecida também com essa do compasso, e essa é a nova, o desafio Charlie, em que se faz um convite a um espírito imundo, para que ele responda perguntas.
Esse vídeo já está no YouTube, Libertação parte 1, ou Crianças em Perigo parte 1. Você vai ver, você pode baixar, já está em HD no canal do YouTube. Um homem, no meio da multidão, disse: mestre, eu te trouxe meu filho que está com espírito, olha só, o espírito de morte. Espíritos que possuem crianças, que o impede de falar onde quer que o apanham, jogam no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Olha a resistência desse espírito imundo. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Ele sempre usa um disfarce para tentar demonstrar que é uma enfermidade, que é uma dor de cabeça, é um desmaio. É muito comum isso no processo de confronto espiritual. Este caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Olha como é que a resposta de fé move a mão do Senhor. Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus percebeu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Marcos 9, 17 a 29. Espíritos imundos, por vezes, são resistentes. Eles oferecem resistência. O espírito imundo é um rebelde. Ele se rebelou contra Deus. Você acha que não vai se rebelar contra você? Contra a tua autoridade? Tentaram negociar, intimidar, retirar a autoridade de Jesus. Com que autoridade tu fazes essas coisas? Você acha que o espírito imundo não vai tentar resistir à tua autoridade? Deus deu autoridade para Moisés, capítulo 7 de Êxodo, verso 2. Deus diz para Moisés assim: eu te dou a minha autoridade. Deus disse para Moisés: eu te dou a minha autoridade. Tu serás como um Deus para Faraó. E ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, deixai meu povo ir. E o Faraó diz: não deixo. Sai dele, ele diz: não sai. Resistência espiritual. Houve 10 pragas sobre Israel. Moisés foi lá 7 vezes. Assim diz o Senhor, deixai o meu povo sair. Na última praga, o golpe final foi a aliança do sangue. Quando o sangue do cordeiro é colocado sobre os umbrais da porta, aí não tem jeito. Eu quero que você entenda que crianças ficam endemoniadas. Não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia diz. Eu comecei a ministrar essa mensagem porque estive visitando uma família que me pediu socorro com 2 filhos, um de 4, um de 3 anos, endemoniado. Entenda que o diabo, ele não tem nenhum tipo de escrúpulo. Ele não diz: não, é velhinho, é criança. Eu tenho atendido pessoas que quando manifesta o espírito imundo, ele diz: eu estou aqui desde o ventre da mãe dela. É gente que vai e consagra filho na cachoeira, no cemitério, na Mata Virgem, no ocultismo. Você está entregando o teu filho ao que é um espírito oculto, a um espírito de trevas. Você está dando ele, é uma dedicação espiritual. Entenda isso. Isso contamina o seu filho. Isso já contaminou. E tem gente que nasceu assim. Você não tem culpa, você foi uma vítima, mas você precisa quebrar isso. Ah, pastor, um prédio de 80 andares. Pensa aqui comigo, 80 andares.
você não quer morrer, mas você tropeça, pum, e cai lá de cima. O que acontece com você? Mas foi sem querer, mas você morreu. Você não quer morrer, está em cima de um prédio de 80 andares, alguém pega e te empurra para fora do prédio, te joga fora. Você não quer morrer, mas vai morrer. Quem tem autoridade sobre a sua vida, mesmo você sendo inocente, lança sobre você uma maldição, lança sobre você uma vida, um senhorio de trevas, que quem tem que quebrar é você. Você precisa se posicionar. E é disso que a Bíblia diz. Eu quero dizer que você deve ter cuidado com as trevas. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E você já tem as armas, vencestes o maligno. Procurai o que é agradável ao Senhor, não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Quando a gente fala sobre jogos que contaminam, eu falei um pouquinho sobre role playing game, são jogos de representação com uma temática ocultista e que abrem portas para o reino satânico e para as seduções espirituais. O que é o RPG, gente? São jogos de tabuleiro, são jogos de cartas, são videogames em que você assume um papel. Nesse jogo você invariavelmente é um mago, um feiticeiro, uma bruxa, você é um alquimista, você é um matador, você é um assassino, um herói que na verdade é um anti-herói, é um herói que salva, mas mata com requinte de crueldade. É isso que acontece nesses jogos, são práticas que levam os jogadores a histórias onde ele é instruído por um ocultista da vida real. Então você vai vencer, você vai entrar num mundo de fantasia, mas que tem um monte de realidades espirituais. E para você vencer aqueles espíritos imundos, os demônios, você tem que apelar para a magia. Você é chamado a fazer acordos, a fazer pactos dentro do jogo. No jogo do RPG existe um narrador que é chamado de mestre. Presta atenção. E ele dá ordens, ele dá direção ou oferece opções para você seguir um caminho. E todas as opções, umas parecem menos cruéis, menos violentas, mas todas elas são malignas. Você não tem como escapar. O interessante nesses jogos, eu vou mostrar outras cartas daquelas que eu já mostrei na semana passada, são cartas de RPG, diabo irritante. Não é diversão enquanto alguém não se machuca. Escute o que eu estou dizendo para você. São chamadas cartas de invocação. Você sabe o que é invocar? É trazer para dentro. É por isso que a Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui ele faz um negócio com os nossos filhos, ele faz um negócio com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Receba uma carta para você ter poder, e quando você precisar desse poder, invoque esses espíritos. A maldade, a crueldade que há por trás disso. Diabo escaldante, demônios massacram, diabos torram a paciência, e por aí vai. Invocação, gente, contamina. Eles o deixaram por causa dos ídolos estrangeiros e se provocaram com os seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus. Gente que pensa que está adorando Deus e não está. Nós que somos de uma nação católica por tradição, a gente aprende a invocar nomes de quem não é Deus. Meu santo fulano, minha senhora ciclana. Gente, tenham cuidado de fazer tudo que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Por que você acha que Deus diz: não faça isso? Ele está te protegendo. Mas esse Deus me botou numa camisa de força. Ele está te protegendo. Não enfie a mão na privada. Você vai se contaminar. Mas a água é limpinha, pastor.
Não coloque a mão no fogo. Você vai se queimar. Mas o fogo é tão brilhante, pastor. Eu tenho a impressão que ele dá tempo para pegar. Não se brinca com aquilo que te contamina. Cuidado com o que você invoca. Essas cartas de RPG fazem os nossos filhos apelar para quem, gente? Para o espírito imundo. Aqui. Ato blasfemo. Os lugares sagrados não são mais refúgio contra a morte. E a morte não é mais refúgio contra nada. Uma blasfêmia, gente. Aliás, de todos os pecados, tem um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês fazem noção da crueldade, da maldade que está por trás disso? O Esaú, por exemplo, blasfemador. Ninguém seja blasfemo, profano. É você desprezar o que é puro, o que é sagrado. Ele buscou receber de volta o seu direito com lágrima, com choro, e não teve jeito. Quando essas cartas apelam, diabos baderneiros, brincadeira do diabo, as mãos do diabo nunca estão ociosas, ele não descansa contra você. Na hora que você está fazendo almoço em casa, você é dona de casa, o teu filho está na televisão vendo um monte de porcaria, está no videogame, está no tablet, está no computador, com isso aí, ó. Assombração da meia-noite, terror noturno. Eu lembro do Salmo 91. Não temerás o terror noturno, a seta que voa de dia, o terror da meia-noite. Está aqui. É um lugar onde os sonhos invadem a mente, meras sombras cobram um preço terrível, um terrível preço. Gente em que é invadido por sonhos malignos, invocando esse tipo de espírito, invocação cruel. Demônio da oferenda de sangue. O que é o exército dos malditos, gente? O que é isso? Igreja, o que é isso, igreja? É um exército de demônios. Algumas vezes a morte bate na porta, outras vezes ela derruba a parede. Quando o filho invoca isso, está trazendo para perto dele o que, gente? Gente, isso não é brincadeira. Isso é sério. Atendo gente que falou assim, não, pastor, não vai dar nada. Que pegou um pedaço de carne crua para comer no cemitério. Você acha que tipo de espírito que você está convidando? Um espírito de morte para a sua vida. E aí eu não sei porque tudo dá errado na minha vida, pastor. Não deis lugar. Topos, aqui lugar é topos. É jurisdição. Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar. Não dê brecha. Não abra a porta na sua vida. Por que você acha que o apóstolo Paulo está escrevendo isso? Porque é para crente. A Bíblia foi escrita para crente, não é para ímpio, não, gente. Crente, não dê lugar para ele, não dê espaço, não dê oportunidade. Porque quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra. Então diz, voltarei para minha casa. De onde saí? E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Lembra que o espírito é imundo, ele é sujo, ele vive na sujeira, na perversão, na vaidade, ele vive na amargura, ele vive na culpa, ele vive nas memórias amargas que você não perdoa. Está ali, ele está ali. Ele quer que você tenha ódio, ele quer que você seja violento, ele quer que você faça justiça com as próprias mãos. É isso que ele quer. Desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habito ali, são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Mateus 12 diz que gente que encontra Jesus, é purificado por Jesus, não se envolve com Jesus e é contaminado de novo por espírito de sujo. Entrei num chat para conversar com jovens. Pode tirar. Existe crente aqui? Existe. E você joga esse jogo porque é divertido. É um apelo para você vencer o espírito imundo com armas carnais. Ou com uma série de pactos que o seu filho está aprendendo a fazer, na brincadeira, mas que ele pode apelar para isso na realidade.
Será que eu não preciso me preocupar, pastor? Mas eu sou crente, pastor. Sou evangélico, sou batista, sou pentecostal, sou tradicional. Eu manjo de Bíblia, pastor. Eu sou o cara da Bíblia. Sou teólogo. Ah, é? Como o pardal que voa em fuga, a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição, sem motivo justo, não pega. Provérbio 26, 2. Estou livre, pastor. Tem que ter uma razão, tem que ter um motivo justo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o atinge. 1 João, 1 carta de João 5,18. Pois contra Israel não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Números 23, 23. Presta atenção, gente. O povo crente interpreta isso aqui errado. Se você é nascido de Deus, você não vai pecar. Aí o maligno não vai te tocar. Mas se você pecar, se você vive, não é que você tropeçou, não é que você se irritou, não é que você, com o olhar assanhado, olhou para onde você não devia andar. Não é disso que está falando. O texto está dizendo de gente que permanece no pecado, que permanece na impureza, que permanece na perversão, que permanece na traição, que continua andando assim. Não, eu sou de Jesus, mas as portas para o pecado estão sempre abertas. Ah, pastor, quem sabe, né? Eu não posso deixar escapar essa oportunidade. É disso que ele está falando. Sobre a tenda do povo de Deus não vale encantamento. Não vale? Então tá bom, não vale, né? Não vale se Israel permanecer fiel ao Senhor. E se Israel pecar? Ah, vamos ver. Israel trouxe a praga para dentro de casa. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estava conversando com a minha esposa essa semana. Como essa questão de sexualidade é usada pelo inferno contra o povo de Deus. Como o povo de Deus cai nessa armadilha. Elas convidaram, mulheres devem ter feito, as moabitas deviam ser lindíssimas. Os rapazes de Israel solteiros, mas bora naquele pagode. Bora naquele baile funk dos moabitas. Vamos embora naquela balada, só tem gatinha. E gente, é festa de graça, não tem que pagar não. Está aqui. Convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. Nós falamos semana passada sobre celebrar pactos com comida. Os pactos são celebrados na mesa. Jacó faz um pacto com Labão, Gênesis 31, sentado à mesa. Moisés faz um pacto com seu sogro, pela mão da sua esposa, sentado à mesa. Jesus faz um pacto de vida eterna, sentado à mesa. Chama você para fazer uma aliança. O povo comeu, inclinou seu Deus. Números 31. Vou voltar. Perdão. Número 23, capítulo 23, diz que contra Israel não vale encantamento. Israel está fiel ao Senhor. Aqui Israel se desvia do Senhor. Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Baal-Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Números 31 está dizendo que o que aconteceu em Números 25, aconteceu porque o povo achou que não ia dar nada a pecar. Dá nada eu meter a mão na privada e girar aquela água suja. Parece tão transparente. Contaminação. Quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenha-se afastados de todas as coisas impuras, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo acampamento. Para quê? Para protegê-los, para dar vitória, entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa, a minha versão diz, impura, profana, e se afaste de vocês. Mas por que aconteceu isso comigo, Deus? Você se afastou de Deus. Por que o mal me atingiu? Que saiu da cobertura do Altíssimo. Que você achou que o pecado não ia dar nada. Não tem problema eu usar uma carta dessa e invocar um espírito imundo desse para me ajudar.
Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Sabe o que quer dizer isso aqui, meu irmão? No português normal, pau que dá em Chico também bate em Francisco. Isso aqui é para o ímpio. Isso aqui é para o ímpio, gente. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem proibida outras contaminações. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual. Gente que não se arrependeu de seus roubos. Vai ter juízo. Vai ter juízo. Vínculos que infernizam os lares. Crimes, suicídios e abortos. Sangue derramado. Idolatria. Feitiçaria e magia. Sacrifícios e oferendas. Pecados e perversões sexuais. Invocações e rituais de ocultismo. Objetos amaldiçoados, trabalhados e enterrados. Tudo isso aqui inferniza a casa, a porta bate, você ouve passos, tudo isso aqui. Mas os nossos filhos não estão sendo poupados. E tem mais. Você dá de presente para o teu filho, você paga caro. Caro. Para levar um lugar de malignidade desse para dentro da vida do seu filho. Portanto, o sangue inocente. Não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem. Deixa eu voltar. Isso. Pois os assassinatos profanam o país. É por isso que nós temos que confessar aqui os pecados dos nossos pais. Nós temos que confessar isso. E a única maneira de se fazer cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Não torne impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu, o Senhor, vivo no meio de vocês. Preste atenção. Se você trouxer impureza, o Deus que é santo vai embora. Se você trouxer sujeira, Deus não habita no meio de sujeira. E eu quero dizer aqui e dar um testemunho de uma irmã nossa, cuja mãe fez 5 abortos. O ventre da sua mãe era um sepulcro. Ali, o sangue inocente cobra o preço. Essa moça não conseguia engravidar. Ela confessou os pecados da sua mãe. Parece que eu estou pregando outro evangelho aqui, não parece? Leia Esdras 9, Neemias 9, leia Daniel 9. Leia. Confesse o pecado. Está grávida, acho que está mais do 5º ou 6º mês. O 6º mês que ela está. O nosso Deus é um Deus de restauração. Muita gente ignorando princípios em nome de eu levantei a mão, aceitei Jesus. Onde está escrito isso? Onde é que está escrito isso? 2 Coríntios 5,17 eu conheço muito bem. E não é disso que está falando. Está falando de 2 povos dentro da igreja. Povo grego, povo judeu, que não se entende, que um acha que é mais inteligente, o outro acha que é mais espiritual. E o apóstolo Paulo está dizendo pelo Espírito, não importa se ser judeu ou grego, o que interessa é ser nascido de novo. Portanto, se aquele que nasceu de novo, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez. Não está dizendo que acabou todo o problema, assim não era fácil. Eu trazia o Brasil inteiro para dentro desse culto aqui, trazia uma palavra evangelística, todo mundo levantava a mão e estava tudo resolvido. Ah, estava. E a vida de transgressão? Eu faço o que com ela? E os assassinatos, e os abortos, e as idolatrias, as feitiçarias. O pastor citou o texto que eu ia citar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então é condição. Eu virei do céu. Eu vou sarar a tua terra, vou sarar a tua casa.
converta teu coração, o coração do teu filho. Você, filho, converta teu coração ao coração do teu pai. E aí a terra não vai ser ferida com maldição. Nem chega lá. Misturam-se com as nações, imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que tornaram-se uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Salmo 106, de 35 a 38. Anche, é a maneira como Satanás tenta se mostrar para os jovens. Ele se mostra um demônio invencível, forte, enorme, e o homem, coitado, é um ser ali desprezível. A verdade, você quer saber a verdade? Deus te deu autoridade sobre essas potestades. Se você recuar e continuar a se achar vítima, você jamais vai vencer as trevas. Ele te deu e custou caro essa autoridade. Jesus, ele ressuscita e diz: é-me dada toda o que, gente? A autoridade nos céus e na terra. Eis aí vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. Querido, se arrependa, ande em santidade e justiça, convide Deus para a tua vida, converse com seus filhos. Por que não podemos expulsar esse demônio do menino? Porque essa casta não é um problema da carne, não é tua inteligência que está faltando, não é tua sabedoria de pai. Você não vai convencer ele porque você é muito esperto, porque você é teólogo, porque você conhece a Bíblia. Escute, essa casta só sai com jejum e oração. Seu filho se afastou de você. Seu filho nem ouve mais o que você diz. Invoque o poder do sangue do Cordeiro. Esse sim vai te dar vitória. Traga Jesus para dentro da sua casa. Desligue a televisão. Ore com seus filhos sentados à mesa. Traga os seus filhos para o seu quarto à noite. Coloque a sua mão sobre a cabeça dele e os abençoe. Vai levar para o colégio, ore com ele. Proteja ele das contaminações. Proteja a mente do seu filho. Cele os ouvidos dele com uma unção que vai filtrar toda a mentira do inferno que tem sido lançado contra ele. Se você entender, querido, que a autoridade sobre seu filho depende de você e não depende dele. Se você entender que o que funciona no mundo espiritual são armas espirituais, força, violência, estupidez, gritaria não resolve. Oração, jejum, clamor, posicionamento de santidade, isso que funciona, é isso que funciona. Você tem que entender isso. Haja com amor. Se você tomar os videogames do teu filho com violência, vai ser outra violência. Eu tenho razão, mas vai perder a razão. Ore, jejue, traga o seu filho para perto de você, atraia ele com gentileza, vá com ele. Você quer ir no cinema, eu vou com você. Pare de se preocupar tanto com um monte de bobagem, com gastando tempo com gente que não quer se consertar. Cuide do seu filho primeiro. Cuide da sua casa primeiro. Vou repetir o que eu disse aqui semana passada. Se você tem filho e você abandonou ele, volte e busque o teu filho. Deus vai cobrar isso de você como cobrou de Moisés. Vai cobrar. Ele está com a mãe dele. Ele é seu. Ele é tua herança. Ele é tua descendência. Peça perdão. Se você pedir perdão, o coração dele vai se converter. Se você se humilhar
o coração dele vai se converter a você. Agora, se você chegar cheio de razão e dizer, a época foi ruim, o tempo ruim, eu era garoto, eu não devia ter feito isso, seu filho não é um problema. O seu filho não foi um acidente. Porque a Bíblia diz que antes de você nascer, todos os teus dias já eram conhecidos pelo Senhor. Ninguém nasce por acaso. Existe sonho de Deus. Converse com seu filho. Essas mensagens vão ficar na internet. Ore com amor, mas ore com fervor. Fale com humildade, mas estabeleça autoridade de verdade. Você é responsável pelo sangue dos seus filhos que estão nas suas mãos. Amém, queridos? Essa palavra não é uma palavra para assustar. É uma palavra para desafiar você a se preocupar com isso. Se preocupar com isso. Amém, queridos? Eu quero fazer um apelo muito simples. Para você que é filho e foi amaldiçoado. Para você que é pai e amaldiçoou. Ninguém nasce sabendo ser pai. Para você que se envolveu com ocultismo, com feitiçaria, com bruxaria. Para você que não se envolveu com isso, mas trouxe pecado para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. Para você que tem filho afastado e quer trazer de volta. Para você que tem filho no altar e quer dizer, Deus, eu quero meu filho ainda no altar, eu quero que ele fique lá para sempre. Para você que tem filho e para você que não tem filho. Para você que escolheu gerar e para você que disse, eu não quero. Esse apelo é para você. Venham todos aqui à frente. Eu vou chamar o pastor Sebastião. Ele vai orar por vocês. Eu tenho muita dificuldade de entender toda essa predileção pelos games. No meu tempo, os games eram de helicóptero, aviões, carros. Eu já estive presente vendo alguns jovens brincando com esses games. Eu falei assim, você tem muito mau gosto. Essas coisas feias, horríveis. É muita gente feia na tela. Eu prefiro ver coisas bonitas. Coisas mais encantadoras. Mas o diabo é assim, ele torna o feio belo e o belo feio. O que é feio? Feio é o pai careta. É a mãe careta. Isso é feio. Meu pai não sabe nada. Eu é que sei tudo. Só não sabe para onde isso vai te levar, não é verdade? É o vício. Mas quem sabe, isso começou às vezes com uma rejeição. É um filho rejeitado. A Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da orfandade. O pai biológico, ele representa Deus na família. É o sacerdote. O sacerdote é o elemento que representava o homem diante de Deus. O sacerdote. O profeta representa Deus diante do homem. O profeta é aquele que vem da parte de Deus para falar. O sacerdote é aquele que sai do meio do homem para falar com Deus. Quando esse pai sacerdote não funciona, Satanás toma o seu lugar. E ele engana, destrói a família. Infelizmente, meus irmãos, a igreja hoje que ensina o que essa igreja que está ensinando é muito discriminada. Nós pagamos um alto preço e muitas vezes nós temos que ficar em silêncio contra os críticos por amor a eles, porque cedo ou tarde eles virão pedir ajuda e nós teremos que ajudá-los com todo o amor.
Mas Jesus é assim. Quantas vezes a gente disse não para Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes nós vivemos longe de Jesus? E Ele nunca desistiu de nós. E o dia que nós decidimos ouvi-lo, Ele estava com as mãos estendidas. Quem sabe seja hoje esse dia de você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu pequei, eu errei, mas eu quero me libertar. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Coloca as suas mãos assim. Senhor Deus, é muito difícil para nós entendermos este mundo que vivemos. A Tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições. Nós sofremos, Pai, porque nós queremos abençoar os que não querem ser abençoados. Mas nós queremos pedir misericórdia, Senhor. Espírito Santo, tire os enganos da mente. Quantos filhos estão com seus corações endurecidos como gelo, que Satanás congelou suas emoções. Filhos insensíveis, pessoas insensíveis, duras, resistentes. Mas, Pai, o Teu amor é maior do que a morte. O Teu amor pode derreter o mais duro coração. Espírito Santo, traga para a luz esses corações. Extirpe agora toda a treva localizada nesse coração. Quebra todos os cadeados que o diabo colocou. Todos os aprisionamentos agora sejam quebrados. Espírito Santo, eu decido crer que o Teu poder é suficiente para destruir todos os enganos malignos. O Senhor veio para dar convicção, para convencer o homem do que está errado em sua vida. Espírito Santo, convence agora cada mente aqui, que não dá mais para postergar, que está na hora de mudar, está na hora de voltar para Ti. Senhor Jesus, perdoa, perdoa. A Tua palavra diz, Senhor, que o Teu sangue é poderoso para desfazer todas as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, diz a Tua palavra, para destruir as obras do diabo, torná-las sem efeito, torná-las inúteis. Senhor, todo esse aparato de feiura e violência já foi destruído na cruz. Traga essa vitória para cada coração aqui, Senhor. Que seja hoje um tempo de salvação nessas vidas. Pai, nós queremos cobrir a vida do Teu filho, pastor Lobo, com o poder do sangue de Jesus. Sua esposa Fabíola, seus filhos Natália, Arthur. Senhor Jesus, cobre o Teu filho contra toda a ira do inferno. E profetizamos que o Teu filho continuará de pé, e que a sua voz continuará sendo ouvida, e que muitas almas serão tiradas das trevas para a Tua luz maravilhosa. Nós profetizamos, Pai, um tempo de restauração em Curitiba. No Brasil, a Tua glória vai se manifestar. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém.